Boas tardes, meus irmãos. Nestas 2 semanas passadas, no Vaticano reuniram-se 200 bispos com o Papa para discutir assuntos relativamente à família. Um sínodo é precisamente esta reunião de bispos a palavra sínodo quer dizer caminhar junto. Portanto, o Papa marcou para este outubro este sínodo extraordinário. O ordinário será para o ano. É ordinário porque é sempre 3 em 3 anos que se faz, e este foi o extraordinário porque o Papa quis fazer uma reunião extra. Dentro deste sínodo tive muitas polémicas, principalmente acerca de um cardeal alemão chamado Casper, de qual ele propunha que as pessoas que estiveram casadas na igreja depois divorciaram-se civilmente, portanto não obteram um anulamento do casamento na igreja, portanto, e recasaram-se, juntaram-se com outra pessoa, casaram-se no civil, para ele diz que não devia ser barradas essas pessoas da comunhão. Não é? Porque para ele, isto é tipo faz com que o casal fique tipo, a igreja não me quer, ou que não são bem-vindos, ou que são discriminados, e não é nada disso. Em vez disso, é impossível que a igreja aceite isso, porque, como São Paulo diz, temos que estar dignos para entrar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, não é? E que tomar sem dignidade o Santíssimo Corpo e Sangue traz julgamento para si, não é? Quando a Igreja diz não vais à comunhão, porque, claro, estás a cometer adultério, não é? Se não tu estiveres casado para a Igreja, estás casado para sempre, não é? Aos olhos de Deus. E se juntares com outra pessoa, claro, estás a fazer um pecado grave. E pessoas com pecados graves não podem aproximar-se do sacramento da comunhão. Portanto, e houve essa polémica, houve uma polémica por causa de uma má tradução de um documento, de um relatório do sínodo acerca da homossexualidade, que as pessoas ficaram tipo, mas a igreja está realmente a mudar as suas doutrinas, as suas, não é? E depois e depois é que foi descoberta essa má tradução e foi corrigido, e claro que viu-se que a doutrina está de acordo sempre com o que a Igreja ensinou. Uma das coisas que o sínodo proclamou foi a importância dos leigos, a importância e vou ler aqui, eles disseram os bispos: escutar os leigos e acreditar mais neles é, portanto, essencial, porque é neles e com eles onde a Igreja pode encontrar respostas aos problemas das famílias. Não é? E também disseram o papel fundamental, e também vê-se uma crise de evangelizar o casal aos seus filhos, a falta de evangelização dos filhos, transmitir a fé aos filhos, e entre outros problemas atuais que existem, não é? Agora o casamento homossexual, a adoção de crianças por parte desses casais, mil e uma coisas, não é? Que são novidades para os nossos tempos. Infelizmente o mundo concorda. E portanto discutiram isso bastante. Não tiraram bem as conclusões finais, porque estas serão proclamadas no próximo ano. Portanto, houve muita caldeação para aí, houve muita polémica, isto e aquilo, mas a Igreja tem que ser fiel. E a Igreja não é uma coisa, não é uma democracia. Muitas vezes as pessoas pensam, se a maioria dos bispos votarem nesta perspectiva ou nesta coisa, a Igreja vai mudar o seu ensinamento. E não é verdade. A Igreja não é de uma democracia. A Igreja tem que ensinar a verdade, seja contra a maioria daquilo que os bispos defendem ou não. A Igreja tem que ensinar a verdade. E o Papa está ali para isso. É para definir tudo certinho, para não haver confusões. O Papa depois, no fim, disse umas tentações que ele reparou e que são importantes, que é, no síntese, ele falou da tentação da inflexibilidade. São aqueles
que epá, não se pode aprofundar, não se pode coisa, não, tem que ser tudo assim assado, e não é? Ele diz que não, isso é um mal. Também é um mal, o outro extremo. Ou seja, isto deixa-se tudo rolar, isto não se pode ofender ninguém, não se pode coisa, como este Caspar, não se pode ofender esses casais assim, não se pode aplicar esta linguagem, esta ação pastoral, não sei o quê, porque depois o casal, não é? Temos que ter misericórdia, não é? O casal depois fica ofendido, vamos deixá-los ir à comunhão. É uma atitude, parece que é de cristã, mas não é também uma atitude cristã. Isso é uma falsa misericórdia. Uma misericórdia é sempre acompanhada da verdade. É verdade que a pessoa, é claro, ouve essa declaração da igreja e fica talvez ofendida, mas não devia ficar. Devia ver que a igreja é mãe e não madrasta. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que a igreja é uma madrasta, é má, censura tudo. E não é. Se a igreja censura alguma coisa, é para o bem dessa pessoa. A igreja é mãe. Não é? E pronto, outras coisas, não é? E depois no fim ele diz assim: esta é a Igreja, una, santa, católica e apostólica, composta por pecadores, com a necessidade da misericórdia de Deus. Esta é a Igreja, a verdadeira esposa de Cristo, que procura ser fiel ao seu esposo e à doutrina. Esta é a igreja que não tem medo de comer e beber com prostitutas e publicanos. A igreja tem as portas bem abertas para receber os que estão em necessidade, os penitentes, os que estão arrependidos e aqueles que estão, claro, imperfeitos. Somos todos imperfeitos. É a igreja que quer acolher a todos. Basicamente é isto. Isto é que é a Igreja Católica. A Igreja quer acolher a todos. Mas, atenção, acolher a todos não é deixar tudo passar. Não é? Quando a gente fala de respeito ao outro, a gente não está a dizer vamos tolerar o pecado do outro. Não, o pecado nunca é tolerado. É isso que as pessoas têm que ter em mente. O pecado a gente não pode deixar. Deus não deixa o pecado entrar no céu, portanto a gente também não pode deixar o pecado entrar, ou pelo menos deixar passar na mente das pessoas que aquilo que a pessoa está a fazer, que é um pecado, é bom. Não é? E a gente tem que ensinar a verdade. A igreja é assim. Não é? Vamos a ver o próximo ano, estes 5, o que é que se vai resolver mais. E vamos rezar para estes bispos, mas eu ouvi e eu já tomei consciência que a gente temos que rezar muito para os nossos bispos, os sucessores dos apóstolos. Temos que rezar muito por eles, porque há muitos que estão, o espírito do mundo está a entrar neles. Eles estão muito, repare que agora muitos estão a querer serem fiéis à igreja, querem realmente mudar coisas que não podem mudar, e ensinar verdades que fazem mal às almas das suas ovelhas, que têm a ser cuidado. Vamos rezar por eles, vamos rezar pelo Papa, vamos rezar para a Igreja. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.